Bom pessoal, me chamo professor Alex, professor de refrigeração e climatização, dando prosseguimento aqui, às nossas aulas do curso técnico em refrigeração e climatização, na UC Fundamentos da Refrigeração e Climatização. Aula 01, conceitos de refrigeração e climatização, e vamos dar início, vamos falar sobre o conceito, mas vamos falar também sobre a história da refrigeração e pincelar também um pouco da história da climatização. Desde a pré-história, os seres humanos possuem a necessidade de obter o resfriamento, com o objetivo de alcançar temperaturas inferiores à do ambiente, visando conservar alimentos ou até mesmo retirar o calor de uma determinada substância. No século XVIII, blocos de gelo eram retirados de lugares muito frios e estocados em salas com isolamento térmico, de modo a manter o seu estado físico, desta forma, tornando-se possível a comercialização para todo o mundo. Por volta de 1750, parte desse ciclo de refrigeração já havia desenvolvido, pois passou-se a utilizar um líquido como meio refrigerante, que a gente utiliza até hoje. Por intermédio da sua utilização, fazia com que a água fosse transformada em gelo, devido ao processo de ebulição, gerado quando um recipiente entrava em contato com o éter, promovendo a diminuição da temperatura e da água, ao ponto de formar gelo. Por volta de 1750 se deu início a parte do ciclo de refrigeração. Mas o ciclo de climatização, o primeiro ar-condicionado, ele foi desenvolvido em 1902 por William Carrier, foi inventor do ar-condicionado moderno. Estava tendo um problema numa empresa em Nova York de impressão de papéis, então foi desenvolvido um ar-condicionado para tentar amenizar lá essa problemática. Muitas indústrias, diversos segmentos como têxtil, farmacêutico, papel, tabaco, estabelecimentos comerciais começaram a consumir, a ter o seu próprio ar-condicionado. Em 1914, Carrier desenvolveu um aparelho para aplicação residencial e também desenhou o primeiro ar-condicionado para hospitais, que era para aumentar a umidade de um berçário, basicamente isso. E foi a partir de 1920 que o ar-condicionado começou a se popularizar nos Estados Unidos. Os ar-condicionados residenciais começaram a ser produzidos em massa a partir de 1950, que foi o ano que William Carrier morreu. Okay? Foi um pouco aí da história, tanto da refrigeração quanto da climatização, só para nível de conhecimento mesmo nosso. Falando em climatização, eu fiz esse quadrozinho aí, de umidade relativa versus temperatura. Então a gente tem o muito seco, muito quente, muito úmido e muito frio. Quando a gente fala de refrigeração, a gente tanto pode trabalhar com temperaturas positivas quanto negativas. Então eu posso trabalhar ali de 0 a 10 graus, tranquilo, ou de 0 a menos 28, dependendo do que eu quero para minha refrigeração, para conservação de qual tipo de alimento eu vou conservar. Mas quando eu falo em climatização, aí eu já não falo nessa parte de refrigeração em si, eu falo em quê? Em conforto térmico, ok? Então a gente tem que ter um cálculo para conforto térmico. Por quê? Porque eu não posso chegar numa sala de aula e querer que lá fique com 10 graus Celsius. Então todo mundo vai ficar com frio. Então isso não é um conforto térmico. Lembrando que cada corpo humano ele recebe a sensação térmica diferente. Então a gente também tem que ter um meio termo. Então o que seria uma temperatura confortável, dos 20 aos 28 graus, então 28, 27, então seria uma temperatura ali confortável e que daria para a gente se sentir confortável. Não tanto, aí muitos ar-condicionados aí que a gente tem lá, a pessoa, não, bota aí 16 graus. Primeiro que não vai chegar a 16 graus, Você pode colocar 16 graus quantas vezes, não sei nem porque no controle lá tem aquela tecla lá que chega a 16 graus, mas dificilmente, eu acho que dificilmente não, um ar não vai chegar ali para climatizar um ambiente para ficar com 16 graus. Então, quando a gente falar em climatização, ok, a gente vai procurar o quê? O conforto térmico. Quando a gente for falar em refrigeração, aí a gente vai passar mais para a parte de conservação de alimentos, que é a parte que a indústria necessita mais para essa parte de refrigeração. Eu quero só que vocês entendam só um pouco da diferença, quando a gente falar carga térmica para climatização e carga térmica para
refrigeração, que a gente vai ver no decorrer das próximas aulas. Então, inicialmente, a gente vai dar uns conceitos fundamentais, né? Tanto da refrigeração quanto da climatização. Falando primeiramente, né, do calor. Calor é a energia térmica que está em estado sendo transferida de um corpo com maior temperatura para o de menor temperatura, garantindo o equilíbrio térmico. O calor é diretamente proporcional à quantidade de energia interna de um sistema. Então a barrinha, né, quente para o lado frio. Então o que acontece? O calor, né, ele vai passando, né, a gente vai ver as três formas, né, de transferência de calor. Então o que acontece? Nessa barra aí, o calor vai passando para a parte fria, que está mais fria. A diferença entre a quantidade de calor, que é a energia térmica que um corpo ou substância contém, e o fluxo de calor, resultado entre a quantidade de calor e o intervalo de tempo da transferência dessas energias térmicas. Os manuais técnicos utilizados na área de refrigeração costumam aplicar diversas unidades de medidas. Por isso é importante conhecer a relação entre as principais. Então aqui estão as principais unidades de medidas, né, que a gente vai trabalhar aí na nossa área. Joule, que é a primeira, uma das mais conhecida, BTU, caloria e quilo-hora. Então são basicamente essas unidades aí que a gente vai trabalhar, né, no nosso curso. Então está representado aqui a conversão, né, Joule, BTU, caloria, quilo-horas, quilowatts-hora e temperatura. Então está aqui todas e a conversão de uma para a outra. Mais tarde eu vou passar um exercício onde a gente vai fazer algumas conversões, né, aprender a fazer essas conversões e as leituras. A substância ou material podem existir em 3 diferentes estados. Isso aí a gente aprendeu, né, na escolinha lá, né, sólido, líquido e gasoso. Como por exemplo temos a água em seu estado primário, que é um líquido, porém essa substância pode existir como gelo, que é um sólido, ou vapor, que é um gás, gasoso. Estado sólido é uma substância ou material no estado sólido tem uma quantidade relativa pequena de energia. As moléculas de sua composição se encontram unidas de forma bastante compacta. Logo, um material no estado sólido tem a estrutura molecular rígida, na qual a posição de cada molécula encontra-se mais ou menos fixa, limitando-se ao movimento simplesmente vibratório que depende da quantidade de energia contida no sólido. Quando a gente, lá para frente, quando a gente for falar sobre refrigeração industrial, aí vocês vão ver o seguinte: quando a conservação de alimento, quando eu vou fazer um cálculo para uma câmara frigorífica, a diferença do meu material entrar já no estado sólido, dentro da câmara, já entrar congelado, ou entrar numa temperatura ambiente, né, que esteja no estado líquido. Vocês vão ver que isso determina. Por quê? Porque no estado sólido, a vibração, né, das moléculas ali são muito poucas. Então, tende-se a conservar-se, aí eu gastar menos tempo, né, do meu, para aquele manter em estado sólido, manter congelado, do que entrar no estado líquido e aí ter todo um processo de congelamento. Isso aí, o que a gente está vendo aqui é uma base de tudo, para que lá na frente a gente consiga entender, né, até essa passagem de estado, de um para o outro. Estado líquido: as moléculas da substância no vapor líquido possuem mais energia do que o estado sólido. Neste caso, as moléculas não estão dispostas de maneira tão compacta. A maior quantidade de energia permite que as moléculas vençam até certo nível. A força de atração as une, dando maior liberdade de movimento. Podem movimentar-se livremente em ação em relação à outra, e as possibilidades de escoar adquirir a forma de um recipiente que as contenha. Então, no estado líquido, geralmente, ele vai o quê? Se formar, né? Se moldar ao recipiente que a contenha. E as suas moléculas já são mais soltas, né, do que no estado sólido, né? Já permite mais liberdade de movimento. No estado gasoso, as moléculas de uma substância do estado gasoso possuem uma quantidade de energia ainda maior que as de um material no estado líquido. Possuem energia suficiente para vencer todas as forças de atração. Elas se movimentam com velocidades elevadas, colidindo entre si e com as paredes do recipiente. Não vai ter o formato, né, como o do líquido, e vão estar dentro do recipiente lá
para um lado e para o outro. Seus recipientes têm que ser lacrados ou fechados para impedir que escape. Então, assim, se a gente tem um gás dentro, se abriu, vai embora. Então tem que estar lacrado. Mudanças de estado. Muitas substâncias sob condições de temperatura e pressão ideal podem existir em qualquer estado físico. A quantidade de energia contida às moléculas de determinado material ou substância determina não somente a temperatura, como também qual dos três estados apresentará em um momento particular. Ou seja, a adição ou remoção de energia térmica, calor, pode produzir uma mudança do estado físico da substância. Então, quando eu coloco calor, né, ou retiro calor, né, ou eu coloco calor ou retiro calor, certa quantidade em uma das de certo tipo de material, né, de alguma das substâncias, eu posso alterar o seu estado físico. A lei zero da termodinâmica determina como é processada a troca de energia térmica entre os corpos, seja sólido, líquido ou gasoso. Essa troca tem como finalidade a busca do equilíbrio térmico. Então aqui, né, tem uma imagenzinha do estado líquido, gasoso e sólido, onde a gente tem a evaporação, sublimação e solidificação. E voltando, né, condensação, fusão e a ressublimação. Então, basicamente, a gente vai ter esse ciclo, né, que esse ciclo será, a gente vai trabalhar muito na nossa área, tanto de refrigeração quanto de climatização. Os conceitos de calor sensível e calor latente é importante para o ciclo de refrigeração e climatização. Okay? Calor sensível, também chamado de calor específico, é definido como sendo o processo onde ocorre a variação de temperatura de uma substância ou corpos, sem que haja mudança do estado físico. Então, se eu vou dar a temperatura de um certo líquido, né, vou aumentar ou diminuir, mas não vai mudar, vai manter seu estado líquido, não vai ter alteração nesse estado, diferente do processo que ocorre com o calor latente, que provoca uma mudança física. A aplicação desse processo na área de climatização é a redução da temperatura do ambiente residencial que está sendo climatizado, sem que haja a mudança do estado físico dos corpos que lá estão. Então pronto, uma sala está sendo climatizada, está sendo retirado o calor daquele ambiente. Então, em tese, né, a sala está ficando mais fria, está tendo uma mudança de temperatura ali, mas ninguém ali está mudando o seu estado físico, está continuando todo mundo normal, todos os materiais lá dentro. Calor latente é a grandeza física relacionada à quantidade de calor que uma unidade de massa de uma determinada substância deve perder ou receber para que ocorra a sua mudança do estado físico. A mudança física de um bloco de gelo, água solidificada, onde para que volte a ser líquido deve receber uma certa quantidade de calor para mudar de estado físico. Então, se eu tenho um bloco de gelo lá e começa a esquentar, o que vai acontecer com ele? Ele vai chegar a certa temperatura que ele vai perder, sair do estado sólido e chegar ao estado líquido. E se eu continuar mantendo essa temperatura aumentando, ele vai perder esse estado líquido e vai para o estado de gasoso, não é isso? Então, essa é praticamente a diferença, né, de calor sensível e calor latente, que é o que a gente vai estudar também, tanto na nossa termodinâmica, né, voltado para a refrigeração. Então, isso aí está sendo só mais relembrando que é o que a gente já tinha visto aí no nosso ensino médio, né, no nosso ensino fundamental, sobre a fusão, né, sobre as três mudanças de estado sólido, líquido e gasoso. Transmissão de calor é a transferência de energia térmica entre dois corpos de temperaturas diferentes. Pode ocorrer por três meios: conversão, radiação e condução. Tranquilo? Então, a gente vai estudar agora, não estudar em conversão, radiação e condução. Conversão é a troca de calor entre correntes de conversão de ar, que são formadas pelas diferentes densidades de partes mais quentes e das mais frias do ar existente no ambiente. Conversão natural, ou seja, proporciona um movimento ascendente da camada ainda não resfriada e descendente para que seja feita descendente da parte que fez a troca de calor, com um mecanismo de resfriamento como janelas e portas. Então, quando a gente abre lá
tá quente, aí a gente abre lá uma janela, começa a entrar aquele ar mais frio, então começa a ter ali uma transferência de calor por conversão. Se a gente abre uma porta, aí começa a entrar por conversão. Da mesma forma que seria o que? Com o nosso ar-condicionado, né? A gente ligou um ar-condicionado, ele começou a fazer aquela transferência de calor por conversão, está arrastando o calor e jogando para fora. Transferência de calor por radiação. A transferência de calor por radiação ocorre pelas ondas eletromagnéticas, chamadas de ondas de calor, ou calor radiante. Enquanto a transferência por conversão e condução necessitam de matéria, a radiação térmica não necessita e ocorre também no vácuo. Então aqui está uma por radiação, né? A gente está ali numa fogueirazinha ou o próprio sol. Então seria uma transferência de calor por radiação. Por condução, esse processo ocorre pelo contato físico direto das partículas moléculas, né? No qual o calor flui de uma região para outra conforme a agitação, sendo um meio condutor a própria substância, se que haja transporte da matéria, seja esta substância sólida, líquida ou gasosa. Então tá aqui, ó, se você começar a esquentar uma barrazinha aqui, então o calor, né, ele vai se transferir para toda a barra, ok? Então isso aqui é por uma transferência por condução. E aqui a gente tem, né, um exemplozinho das três em uma panela fervendo, ok? Então a gente tem aqui as três, a conversão, condução e a radiação, as três formas de transmissão de calor, ok? Da mesma forma a gente tem aqui, ó, condução, radiação e conversão, ok, pessoal? Vou finalizar aqui nessa aula, né? Mais tarde colocarei uns exercícios aí para vocês resolverem. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida aí, deixa o comentário. Não esquece de dar o like se gostou da aula. Se não gostou também, dá o dislike, mas não deixa de comentar. E esse trabalho aí a gente vem fazendo, né, desde a UC passada, em Fundamentos da Eletricidade. E agora estamos em Fundamentos da Refrigeração e Climatização. Um abraço a todos e até a próxima aula.